Ainda nesse aspecto da militância, uma outra coisa que é um fenômeno derivado da educação medieval, claro, embora o foco seja o trívio e o quadrívio, eu também estou tentando trazer um pouco, na medida que eu posso, as consequências sociais que essa educação teve e como é que a gente pode, de certa maneira, replicar isso no nosso modelo, né, microscópico, né, que é limitado a uma escola. Em determinado momento, esses monges que já tinham garantido a ocupação das estruturas eclesiásticas, eles também passam a permitir o desenvolvimento de organizações que hoje seriam praticamente o que é a Liga Cristo Rei, para dar o exemplo que eu faço parte, que são as ordens dos frades. Se no momento de ataque, em que a fé tinha muito perigo de sumir, porque os bárbaros estavam para tudo quanto é lado, o papado estava refém na Itália, enfim, aconteceu muita coisa complicada nos séculos que precederam a virada do primeiro para o segundo milênio. Quando eu inicio o segundo milênio, ao contrário, como os monges garantiram uma situação social muito confortável para a igreja, digamos assim, você já vai poder ter essas organizações de fato atuando no seio da sociedade. Então, quando eu penso nos franciscanos, quando eu penso nos dominicanos, quando eu penso em outras ordens de mendicantes e que agiam de fato na esfera social, isso é diferente da configuração meramente monástica. Agora eu estou falando de pessoas que pegam a vivência evangélica e a levam de maneira explícita, com hábitos, pregando nas praças, então levam essa prática evangélica para o seio da sociedade. Então isso é uma coisa que deve nos encher de esperança, e ao mesmo tempo fazer com que eu me pergunte como a gente pode exportar essa prática pedagógica para o seio da sociedade, que haja uma evangelização explícita, porque o grande foco de Cluny era você promover essa evangelização explícita, forte, baseada na beleza e na arquitetura. A gente viu, e se Deus quiser eu ainda vou poder compartilhar mais uma apostila com vocês, de um outro curso que eu estou dando, que é o curso de História da Igreja. Esse momento é muito importante e eu estou me detendo nele com vocês, porque eu tenho a convicção pessoal de que a verdadeira educação católica, aquela onde a gente conseguiu chegar mais perto e ser mais eficaz na nossa sociedade eclesiástica e depois na civil, foi justamente a desse período. Então é ali que deve estar a nossa inspiração para construir alguma coisa em termos de matéria da educação católica. O que vai vir depois, apesar de ter uma metodologia muito boa e de ser um desenvolvimento claro do que a gente está conversando, tem o problema de que já foi criado mais inspirado no espírito reativo, ou seja, porque teve a reforma protestante e aí a igreja precisa criar alguma coisa ali meio apressadamente para que os discípulos do Lutero não dominem tudo, e aí você tem uma educação que é católica, claro, mas que já é uma educação feita na pressa, sem todo aquele espírito de reflexão que sempre caracterizou a ação da igreja. Deixa eu tomar um tempo aqui. Ok, então eu falava dessas ordens, desses frades mendicantes que agiam de maneira explícita, pregando nas praças. Então, o trivium também é uma educação que acontece fora do ambiente escolar, como a gente tinha visto lá com os judeus, né? Todo o ambiente ele é um ambiente pedagógico. A educação não está restrita só à escola ou só ao interior das casas. São João Crisóstomo falava que se a cidade não nos educa, a gente deve afastar-se da cidade e afastar também os nossos filhos. Claro que, bom, aí já fica um projeto muito grandioso, né? Mas a gente precisa pensar em mecanismos que nos permitam transformar a sociedade ou o bairro em que a escola for localizada.
Isso acontece principalmente por meio da arquitetura. Se você pegar a arquitetura medieval, ela é uma arquitetura que fala muito, diferente da arquitetura moderna, que as casas são quadradas, triangulares. Não existe uma mensagem transcendente na arquitetura moderna, mas na medieval existia. A convicção era de que tudo devia apontar para algo maior do que si, principalmente aqui eu estou falando de Deus, é claro. Então, a arquitetura das catedrais, a arquitetura das escolas, você pegar as universidades, que é outro fenômeno que a gente tem que tratar, segue a mesma lógica. Cruz para tudo quanto é lado, o estilo gótico que sempre aponta para cima, é um lugar que favorece a propagação do som, do canto gregoriano, um professor que está elevado na sala com relação aos alunos, então demonstra ali a nobreza do conhecimento e o grau de hierarquia que o professor ocupa naquele universo. Então tudo isso também precisa ser pensado por nós, porque faz parte desse caráter exterior e social da educação, que também faz com que o nosso espírito seja transformado. Então eu falo para vocês, principalmente como um melancólico, né? O temperamento melancólico ele é especialmente sensível ao ambiente. Então, por exemplo, uma liturgia ruim na Santa Missa me machuca muito, me faz muito mal. Então eu preciso procurar sempre a melhor liturgia possível. Não que não machuque também os outros, mas uma escola feia, uma casa feia, desorganizada, tudo isso são coisas que nos fazem mal, né? Fazem mal para o nosso espírito. E criar ordem nesse ambiente também faz parte da educação e poderia ser até mesmo outro propósito, né? Da gente organizar isso daí.